Olá, senhores, sejam bem-vindos ao curso G7 Jurídico. Meu nome é André Uchoa, para aqueles que não me conhecem. Sou delegado da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e professor de Medicina Legal do curso G7 Jurídico. Nós vamos trazer aqui uma aula trazendo os principais pontos visando ao concurso Delegado de Polícia de Goiás, ok? E dentro disso vamos começar com a traumatologia forense. Ora, quando pensamos em trauma é uma energia que pode ser física, química, biológica ou mista, que quando transferida para o corpo altera o seu estado normal de funcionamento, causando uma lesão. E dentro das lesões corporais, que ele pode te perguntar lá na prova de delegado de Goiás, nós vamos começar estudando aqui as equimoses. Então, na equimose, joga na tela, por favor, eu tenho uma primeira espécie de equimose, que são as petequias. Então, se ele perguntar o que é uma petequia, essa petequia aqui é uma equimose em forma de ponto. Uma petequia subconjuntival, embaixo da conjuntiva. De antemão, já estou te avisando que eu estou um pouco gripado, pode ser que eu venha ter tosse, né? Então eu vou desligar o áudio rapidamente aqui, que o microfone está aqui na minha mão, para não te interromper, porque senão eu não vou conseguir gravar em virtude de uma gripe que me assolou, tá bom? Peço perdão, vou evitar tossir, mas se não tiver jeito, eu vou pedir a sua compreensão, considerando ser uma questão de saúde. Então, voltando para cá, vamos falar aqui das petequias. Petequia, então, é uma equimose em forma de ponto. Agora, ele pode, na sua prova para delegado de Goiás, te perguntar acerca dessa equimose aqui, ó. Essa equimose aqui é uma sugilação. Então, lembre-se, cair lá sugilação, eu tenho uma confluência de petequias numa área bem delineada, que pode denotar um chupão, em que a energia vulnerante ela é transferida por sucção, tudo bem? Ele pode também, na prova de delegado de Goiás, perguntar aos senhores o que eu entendo, o que seria, candidato, uma víbice. Então, víbice é essa equimose aqui em forma de dupla faixa. Então, o que bateu aqui foi um instrumento longo de haste e espalhou o sangue para fora dos vasos, fazendo então duas faixas quase paralelas. É a chamada víbice. O que bateu aqui não cortou, o que bateu aqui não perfurou, mas o que bateu aqui contundiu. Pode ter sido um cano PVC, pode ter sido um cacetete, ou seja, não é uma lesão patognomônica, mas é uma equimose que ele pode perguntar a você lá na prova para delegado de Goiás. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Ora, lembre também que ele pode trazer, ainda aqui, falando de equimoses, ele pode perguntar o nome dessa equimose aqui, uma equimose de grande extensão, um grande lençol hemorrágico. Como é que ela se chama? Se chama sufusão. Sufusão, uma equimose de grande extensão, pode aparecer na sua prova com o nome de equimoma. Equimoma ou sufusão. Tudo bem? Agora, cuidado, né? Porque a equimose não se confunde com a rubefação. Se cair lá na sua prova rubefação, se eu bater aqui, ó, isso é a borda ulnar do meu antebraço. Lesões que ocorrem na borda ulnar do antebraço são chamadas de lesões de defesa. Então, se eu começo a bater contra a borda ulnar do meu antebraço aqui, ó, gerando uma grande vermelhidão, eu acabei de gerar em mim uma vermelhidão chamada de rubefação. Isso não é equimose. Aí ele pergunta assim, candidato, na rubefação, o sangue está fora dos vasos. Errado. Na rubefação, o sangue está dentro dos vasos. Na rubefação, o que ocorre é um fenômeno vasomotor, é um distúrbio vasomotor. O corpo, percebendo que está sendo agredido, ele vai liberar a histamina, que é um potente vasodilatador. Então, o calibre do vaso, do capilar, é esse aqui, ó. Aí ele vai aumentando, aumentando, aumentando e passa mais sangue aqui dentro. Mas o sangue, na rubefação, está dentro dos vasos. O aumento de fluxo sanguíneo dentro de um vaso sanguíneo chama-se hiperemia. Então, na rubefação, eu tenho uma hiperemia que vai gerar vermelhidão, calor e rubor. Só que a rubefação é uma lesão temporária passageira, é uma lesão que com o tempo vai desaparecer. Agora, a equimose não. A equimose, a gente vai ver daqui a pouco, o espectro equimótico de Legrand-Soli. Na equimose, o sangue está fora dos vasos. Então, eu tenho um extravasamento de sangue que se infiltra nas malhas de um tecido e é visto por transparência de uma membrana que normalmente é a pele. É sempre a pele? Pergunta o examinador. Não. Pode ser a pleuro, periósteo, pericárdio, peritônio. Logo, senhores, eu tenho na rubefação o sangue fora dos vasos e na rubefação, o sangue dentro dos vasos e na equimose o sangue vai estar fora dos vasos. Pode perguntar também na sua prova de delegado de Goiás o que é o espectro equimótico de Legrand-Soli. Então, note, a equimose ela vai passar por uma variação cromática. Então, inicialmente, a lesão está assim, ó, arroxeada. Depois, com o passar do tempo, essa lesão
vai ficando amarelada. Existe, então, uma variação cromática em virtude da degradação da molécula de hemoglobina. Esse é o fenômeno do chamado espectro equimótico de Legrand-Solly. Joga na tela. Inicialmente, a equimose no primeiro dia está vermelho vivo, depois ela vai ficando violácea ou arroxeada no segundo ou terceiro dia, depois azulada, quarto ou sexto, esverdeada, sétimo ou décimo, amarelada, até que então ela desaparece. Essa variação cromática da molécula de hemoglobina, fazendo com que ela vá se transformando em outros compostos químicos, fazendo com que ela vá mudando a sua coloração, é chamada de espectro equimótico de Legrand-Solly. Qual é o valor médico legal? Pergunta o examinador na sua prova. O valor médico legal é determinar o tempo da lesão, o nexo temporal da lesão. Eu vou beber uma água aqui. Desculpe para evitar que eu fique tossindo, tá bom? Voltando para cá. Aí ele pode perguntar assim, candidato, aponte-me um local onde eu não verifico essa variação cromática. Aponte-me um local onde aquela equimose começa vermelho vivo, evolui vermelho vivo e antes de desaparecer ela continua vermelho vivo. Se ele perguntar isso na prova do delegado de Goiás, a resposta vai ser nas equimoses subconjuntivais. Então essa equimose aqui, ó, abaixo da conjuntiva, conjuntiva é a membrana que recobre a parte branca do olho, chamada de esclerótica. Essa equimose aqui, ela não passa pelo espectro equimótico de Legrand-Solly. Ou seja, a maioria dos autores vai dizer que isso não ocorre porque o tecido é muito oxigenado e não dá tempo dessa variação cromática acontecer. Então, na prova de delegado de Goiás, se ele perguntar, candidato, diga o local onde não se verifica o espectro equimótico de Legrand-Solly. Você vai dizer nas equimoses subconjuntivais. Tudo bem? Tranquilo? Ok, vamos em frente. Outro ponto, senhores, que é de bastante importância numa prova para delegado, que dificilmente a gente pensa numa prova para delegado sem pelo menos uma questão envolvendo isso, são as lesões e mortes por projéteis de arma de fogo. E quando a gente pensa em projetil de arma de fogo, se eu pensar aqui, ó, por exemplo, um projetil de arma de fogo, eu tenho um aqui. Um projetil de arma de fogo é um agente vulnerante. Aí ele vai te perguntar, qual é a classificação do projetil de arma de fogo como instrumento vulnerante? O projetil de arma de fogo é um instrumento pérfuro contundente. E a lesão causada por um projetil de arma de fogo é uma lesão pérfuro contusa. Então lembre disso, porque ele pode perguntar isso na sua prova. E quando a gente pensa em lesão por projetil de arma de fogo, se um projetil bater aqui, ó, contra o osso da calota craniana, ele vai explodir a pele para fora, ainda mais se o tiro for com cano encostado com um plano ósseo por baixo. Tiro com cano encostado com um plano ósseo por baixo, você vai lembrar do sinal de boca de mina de Hoffman, que pode aparecer. Só que eu posso ter uma tatuagem de pólvora no osso. E a tatuagem de pólvora no osso, que traduz tiro com cano encostado com plano ósseo por baixo, aí eu vou ter o sinal de Benassi. Então não se esqueça, sinal de Benassi, tatuagem de pólvora no osso. Boca de mina de Hoffman, a lesão é uma lesão na pele. Tudo bem? Tranquilo? Não confunda uma coisa com a outra. Ele pode trazer uma pergunta acerca disso aí. Uma outra pergunta que ele pode trazer também ou são lesões envolvendo a ação térmica, o agente vulnerante de origem térmica, o calor quente ou o calor frio. E dentro do calor quente ou calor frio, principalmente no calor quente, as queimaduras. Classificação de queimaduras. Você tem que lembrar, então, da classificação de Hoffman, Lucena, que divide as queimaduras em queimaduras de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Então, se ele perguntar lá, queimaduras de primeiro grau, pela classificação de Hoffman, Lucena, eu tenho o eritema. O eritema é a vermelhidão, como você está vendo aí na imagem. Já eu tenho também as chamadas queimaduras de segundo grau. A queimadura de segundo grau são as flictenas. As flictenas, lembre, são as bolhas. Essas bolhas podem estar rotas ou podem estar íntegras. Aí na prova, ele pode perguntar o seguinte: ora, o médico legista viu uma bolha dessa no cadáver e ele quer saber se essa bolha aqui foi feita em vida, em virtude de uma queimadura de segundo grau, ou se isso é um fenômeno destrutivo do cadáver oriundo da putrefação, da chamada fase gasosa ou efisematosa. Como é que eu sei se essa bolha foi feita em vida ou após a morte? O perito legista vai pegar esse líquido aqui, ó, que está dentro da bolha, e vai procurar nesse líquido a proteína albumina. A albumina é a principal proteína do plasma sanguíneo.
Então, se nessa bolha tiver grande quantidade de albumina, é porque essa lesão foi feita em vida e isso aqui, na verdade, é uma queimadura de 2º grau, tudo bem? Ora, então ele vai fazer a chamada, volta para mim, reação de Chambert. Então, a reação de Chambert positiva, lembre disso, significa que ele coletou aquele líquido que estava na bolha, levou para o microscópio e naquele líquido tinha grande quantidade de proteína, especificamente a albumina. Isso denota que aquela lesão foi feita em vida, é uma queimadura de 2º grau. Agora, se naquele líquido que estava dentro da bolha não tiver proteína, é porque aquilo ali, na verdade, não é uma queimadura. Aquilo ali é um fenômeno destrutivo do cadáver, que foi feito após a morte, pela expansão dos gases, um fenômeno destrutivo. E aí a reação de Chambert deu negativo. Tudo bem? Tranquilo? Então lembre para a prova do delegado de Goiás, reação de Chambert, presença de proteínas no líquido na queimadura de 2º grau. Ele pode perguntar isso na sua prova. Queimaduras de 3º grau, pela classificação de Hoffmann-Lucena, eu tenho a escarificação da derme. Então a derme ela é completamente destruída, assim como a aponeurose, assim como o tecido muscular. Então eu tenho ali uma queimadura de 3º grau. E na queimadura de 4º grau, eu tenho a carbonização. Está na tela. O camarada foi urinar na linha do trem, a linha do trem conduz corrente elétrica, a corrente elétrica subiu pelo filete de urina e carbonizou o pênis do camarada em virtude do efeito Joule. O efeito Joule é a transformação de calor em energia térmica, gerando uma queimadura de 4º grau, carbonizando aquele tecido, tudo bem? Lembre-se que a carbonização é um excelente isolante térmico e elétrico. Então, se ele perguntar assim, o perito legista, o policial, o delegado com a sua equipe encontrou um cadáver na mala de um carro carbonizado. Levou para o Instituto Médico Legal. Como o cadáver estava carbonizado, o perito não precisa abrir as cavidades torácica, pleural, a cavidade abdominal, a cavidade craniana, considerando que o cadáver está carbonizado, gabarito errado. Mesmo o cadáver carbonizado, como você está vendo nessa imagem, o perito tem de fazer o exame das cavidades. Por quê? Como a carbonização funciona com um excelente isolante térmico e elétrico, por fora está carbonizado, mas até determinada temperatura pode ser que internamente as vísceras estejam preservadas. E o exame dessas vísceras pode determinar qual foi a dinâmica daquela morte. Então não é porque o cadáver está carbonizado que o perito legista não tem de fazer o exame das cavidades internas do cadáver. Então queimadura, classificação de Hoffmann-Lucena, eritema, flictena, escarificação da derme e carbonização. Lesões e mortes por energia térmica. Aí vai perguntar o seguinte, olha, um camarada, uma pessoa estava vivo, estou aqui no estúdio gravando para o G7, e aí o estúdio começa a pegar fogo. Eu estou vivo aqui no incêndio. Eu começo a inalar aquela fumaça fuliginosa. E na minha traqueia vai ter uma mancha de fuligem. Como é que é o nome desse sinal? Esse é o chamado sinal de Montaut. Então a presença do sinal de Montaut, que é a presença de fuligem na traqueia, demonstra, olha aqui, ó, a traqueia com fuligem, demonstra que a vítima estava viva no incêndio. João matou Pedro. Foi lá e executou Pedro. Deu um monte de tiro em Pedro. Querendo ludibriar a perícia, tocou fogo na casa. Ora, a perícia chegou, Pedro foi encontrado parcialmente carbonizado. Foi levado para o médico legal. Abriu a traqueia de Pedro e viu que não tinha fuligem. Significa que ele estava morto já quando o incêndio começou. Porque se ele ainda estava vivo e respirou, vai ter fuligem na traqueia. Isso é o sinal de Montaut. Pode ser perguntado aí também na sua prova para delegado de Goiás, tá bom? Fique atento que ele pode perguntar isso. Ora, outra pergunta que ele pode fazer é lesão e morte por energia elétrica. E se ele perguntar alguma coisa sobre lesão e morte por energia elétrica, a gente tem que lembrar que a energia elétrica pode ser de origem natural ou cósmica, o raio, a faísca elétrica, e as lesões feitas por energia elétrica de origem natural ou cósmica são chamadas de eletrofulguração. Eletrofulguração é lesão e morte por energia elétrica de origem natural ou cósmica. E diante da eletrofulguração, nós vamos ter o chamado sinal de Lichtenberg. Está aqui na sua tela. O sinal de Lichtenberg, como você está vendo,
eu vou ter aqui uma vasculite elétrica. Em medicina, esse sufixo it significa inflamação. Então, esses vasos sanguíneos, a trama vascular, ela fica inflamada, fica edemaciada. E eu consigo vê-la por transparência da pele, essa elevação dos vasos, demonstrando a trama vascular. Essa lesão é uma lesão temporária, essa lesão é uma lesão passageira, essa é uma lesão fugaz. Esse é o chamado sinal de Lichtenberg. Em que pese o sinal de Lichtenberg ser visto na pele, ele não é na pele. Como eu acabei de dizer, ele ocorre nos vasos sanguíneos. Então, olha só, sinal de Lichtenberg, ele é visível na pele, mas a lesão é nos vasos sanguíneos. É uma lesão temporária, fugaz. Essa lesão ocorre nos vasos superficiais. Percebe-se na pele um desenho arboriforme ramificado, reproduzindo a trama vascular subjacente em virtude de uma vasculite elétrica. Só que ele também pode perguntar lá na prova do delegado de Goiás o seguinte: mas se for uma energia elétrica de origem, candidato, industrial? Opa, agora é uma energia elétrica de origem industrial. Na energia elétrica de origem industrial, o nome da lesão não é mais eletrofulguração, e sim é eletropressão. Lembre disso, eletropressão. Cuidado, senhores, não é eletropressão, pelo amor de Deus, não vai falar isso numa banca de concurso, delegado de Goiás, seja qual for, que você vai ganhar zero. Aqui vem de pressing, em inglês, que é ferir por meio da eletricidade, tudo bem? Ora, então, energia elétrica de origem natural, eletrofulguração. Na energia elétrica de origem natural, alguns autores vão dizer o seguinte: se houver a morte, eu vou chamar não de eletrofulguração, mas de eletrofulminação. Então, cuidado, que em delegado de Goiás ele pode perguntar alguma coisa nesse sentido. Agora, se for uma energia elétrica de origem industrial, o nome da lesão causada é eletropressão. E o sinal não é mais o sinal de Lichtenberg. Agora, o sinal que eu vou verificar, jogar na tela, é o chamado sinal de Jelinek. Então, o sinal de Jelinek, deixa eu beber uma aguinha aqui. Desculpe, senhores. Tirei o áudio aqui, voltei com o áudio, só para não ficar tossindo aí no seu ouvido, né? Se não for assim, eu não consigo gravar, tá? Bom, perdoe-me. Voltando para cá. Então, ó, o sinal de Jelinek, como você está vendo aqui, ó, é a marca de entrada da corrente elétrica. Marca de entrada da corrente elétrica, gerando uma lesão seca, dura, indolor, de bordas elevadas e fundo escavado. Essa é a chamada lesão de Jelinek. É a marca de entrada da corrente elétrica. Ela está ligada à energia elétrica de origem industrial. Se for de origem natural ou cósmica, eu vou ver o sinal de Lichtenberg. Lichtenberg é um sinal que eu vejo na pele, mas a lesão é nos vasos. Já a Jelinek, a lesão é nos vasos, é na pele. Uma lesão, uma queimadura elétrica, uma lesão seca indolor, de fundo escavado e bordas elevadas. Tudo bem? Como você está vendo aqui nessa imagem, tá certo? Tranquilo? Volta aqui para mim. Bom, então vimos mais um exemplo aqui da lesão de Jelinek, é o sinal de Jelinek. Vimos lesão, eu acredito que se cair alguma coisa de energia elétrica de origem industrial ou de origem natural cósmica, ele vai perguntar ou o sinal de Lichtenberg ou vai perguntar o sinal de Jelinek. Ou vai perguntar eletrofulguração ou vai perguntar eletropressão, tá bom? Vamos em frente. Outro ponto importante, senhores, que a gente não pode avançar sem discutir em medicina legal, né? É as lesões e mortes, ou melhor, desculpe, é a asfixiologia forense. Acredito bastante numa possível questão acerca da asfixia. Então, a asfixia em medicina legal é um quadro que a gente chama de quadro asfíxico. O que é o quadro asfíxico? É um combinado de hipóxia, baixa quantidade de oxigênio circulante do sangue arterial, combinado com a hipercapnia ou a hipercarbia, que é a grande quantidade de gás carbônico também circulante no sangue arterial. Então, se eu pensar, joga na tela, em asfixiologia forense, eu tenho a hipóxia somada à hipercapnia ou à hipercarbia.
baixa quantidade de oxigênio, de O2 circulante do sangue arterial e elevada quantidade de gás carbônico, CO2, circulante no sangue arterial. Tudo bem? Esse é o chamado quadro da asfixia. Aí você tem que lembrar que na asfixiologia forense, as asfixias de interesse médico legal são aquelas asfixias que sejam primárias quanto ao tempo, violentas quanto ao modo e mecânicas quanto ao meio. Então as asfixias de interesse médico legal são primárias quanto ao tempo, violentas quanto ao modo e mecânicas quanto ao meio. Dentro das modalidades de asfixia, eu não posso ir adiante sem lembrar você da chamada tríade da asfixia. Então, o que é a tríade da asfixia? São os chamados sinais gerais de asfixia. É o sangue fluido escuro, congestão polivisceral e petecas disseminadas ou manchas de Tardieu. Sangue fluido escuro, congestão polivisceral e petecas disseminadas são os comemorativos que o perito vai encontrar num cadáver, por exemplo, que foi morto ou morreu por afogamento em água doce ou salgada, por constricção do pescoço, por enforcamento, estrangulamento ou esganadura, por compressão do tórax, por crucificação, por eletropressão de média amperagem, por fratura do gradil costal, ou seja, pelas diversas modalidades de asfixia. Então ele pode te perguntar na prova de delegado de Goiás, candidato, sinais gerais de asfixia quais são? Sangue fluido escuro, número 1, tá na sua tela. Número 2, congestão polivisceral. Número 3, manchas de Tardieu, petecas disseminadas. Aí repare, observação importante, está aqui, ó. Não são patognomônicos de asfixia, não são. Na última prova do delegado de Goiás, se você pegar aí, ele perguntou isso. Ora, outros tipos de morte, mortes rápidas, inclusive naturais, com pouca ou nenhuma perda de sangue, podem apresentar sinais gerais de asfixia, mesmo que a morte não tenha sido por asfixia. Então, cuidado. Quais são os sinais gerais de asfixia? Sangue fluido escuro, congestão polivisceral e petecas disseminadas. Não são patognomônicos de asfixia. Tudo bem? Podem aparecer em outros tipos de morte. Tranquilo até aí? Dúvidas? Olha, senhores, e aí eu costumo pensar e lembrar, né, aos senhores que é muito provável que ele pergunte algo acerca de asfixia por constricção do pescoço. Então, se ele perguntar na tela asfixia por constricção do pescoço, você tem que ser capaz de diferenciar enforcamento de estrangulamento de esganadura. Enforcamento, estrangulamento e esganadura. Qual é a diferença, candidato? Pergunta o examinador na sua prova de delegado de Goiás entre esses três institutos. Então, repare, já volta para mim. Aqui, ó, eu tenho uma corda. Se eu passar essa corda pelo pescoço e o que tracionar a corda que vai apertar o meu pescoço for o peso do corpo da vítima, aí eu tenho o enforcamento. Então, se o que traciona a corda, o laço, que aperta o pescoço, for o peso do corpo da vítima, enforcamento. Entretanto, se eu passo um laço no pescoço e o que aperta o laço, que aperta o pescoço da vítima, é qualquer outra força que não seja o peso do corpo da vítima, aí eu estou diante de um estrangulamento. Entretanto, se o que apertar o pescoço da vítima for as mãos do agressor atacando diretamente o pescoço da vítima, aí o nome da manobra é a esganadura. Então, lembre, esganadura não se confunde com enforcamento nem com estrangulamento. Muito bem. Diante de uma esganadura, normalmente as esganaduras se dão por homicídio. Tudo bem? Homicídio. E as esganaduras, quando eu penso no homicídio na esganadura, eu tenho sinais, achados periciais que vão estar no corpo da vítima. Aqui, ó, os chamados estigmas digitais e os estigmas ungueais. Então, a pergunta que ele pode fazer é a seguinte, candidato, aponte lesões internas e externas na esganadura. Lesões externas ao longo do pescoço, marca de dedo e marca de unha, estigma digital e estigma ungueal. Lesão interna, fratura do ocioide, que é um ossinho que a gente tem aqui em cima da cartilagem tireoide, tem um ossinho que chama ocioide. Então, fratura do ocioide. Aqui embaixo nós temos uma cartilagem, que é a cartilagem tireoide. Não é a glândula tireoide, é outra coisa, a glândula tireoide. É uma cartilagem, que é o pomo de Adão, né? Que é o famoso gogó. Na verdade, não se chama gogó, chama-se a cartilagem tireoide. Então, eu posso ter uma fratura no ocioide, lesão na cartilagem tireoide, lesão na cartilagem cricoide.
Posso ter uma equimose retrofaringiana de Bordel. São possivelmente lesões internas numa manobra de esganadura. Questão de prova, ó. Aponte as lesões externas na esganadura. Estigmas digitais e estigmas ungueais, marca de dedo e marca de unha no pescoço. Aponte as lesões internas na esganadura. Fratura do ióide, lesão na cartilagem da laringe, cartilagem cricoide, equimose retrofaringiana de Bordel. Possivelmente uma questão de prova aí para delegado de Goiás, tá bom? Agora, outra pergunta que ele também costuma fazer é para você analisar o sulco do enforcamento e do estrangulamento. Então imagine que ele coloque da prova essa imagem aqui, ó, e diga que esse sulco, que é a marca do laço do pescoço aqui, ó, esse sulco aqui, você está vendo que esse sulco aqui é horizontal. Sendo um sulco horizontal é um sulco característico de quê? De enforcamento. Marca certo ou errado? Errado. Porque o sulco horizontal, ele é típico do estrangulamento, tudo bem? Então, senhores, algo que você tem que saber para uma prova de delegado é como é que é o sulco do enforcamento, como é que é o sulco do estrangulamento. Olha só, no enforcamento, normalmente o sulco é alto, acima do ocioide, o sulco é ascendente, ok? O sulco ele é descontínuo no nó, ele tem profundidade heterogênea e ele é um sulco incompleto. Características do sulco do enforcamento. Agora, se for um estrangulamento, normalmente o sulco é abaixo do ocioide. É um sulco completo que toca em todas as partes do pescoço, de profundidade homogênea, e é um sulco horizontal, ele não é ascendente, não é oblíquo, tudo bem? Ora, estou falando rápido? Sim, aqui é uma aula mais dinâmica, aqui é uma aula de revisão de véspera, de pontos principais, né? Eu tenho meu módulo gravado no G7 jurídico com mais de 20 horas de medicina legal. E aí, para que você faça o curso inteiro, você tem de, obviamente, fazer o módulo, né? Se você quiser ver tudo detalhadamente, meu módulo está gravado aqui no G7 Jurídico à sua disposição, tá? Aqui são os pontos mais relevantes que eu acredito que possam ser cobrados. Ora, outra pergunta que ele pode fazer, olha essa imagem aqui, ó. Olha o sulco do enforcamento, ó. Olha como é que ele é ascendente, acima do ocioide, né? E repare que o nó, ele está ao lado do pescoço. Então esse enforcamento aqui é um enforcamento atípico. Caiu recentemente na prova de delegado de polícia, segunda fase, discursiva e delegado do Rio de Janeiro, que é a prova de medicina legal mais difícil do Brasil. Perguntaram recentemente da questão, se não me engano, ano passado, né? 2021 para 22, né? Perguntaram o que seria o enforcamento atípico. Então o nó, ele pode estar na parte de trás do pescoço. O nó é o ponto de encontro das pontas do laço, né? Então o nó na parte de trás do pescoço, enforcamento atípico. Ou melhor, desculpe, enforcamento típico. Se o nó estiver, lembre, na frente, no lado esquerdo, no lado direito, o enforcamento é atípico. Aí, certa feita, ele pode repetir agora numa prova delegada de Goiás, para onde está virada a cabeça da vítima nos enforcamentos atípicos? Para onde está virada a cabeça da vítima nos enforcamentos atípicos? Resposta, para o lado contrário do nó. Para o lado contrário do nó. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, enforcamento, estrangulamento e esganadura, para a gente fechar as constricções do pescoço. Ora, o laço, ele pode deixar a marca do laço, o material do qual é feito o laço, pode ficar decalcado no pescoço. É o chamado sinal de Bonnet no pescoço. Olha essa imagem aqui, ó. Há sinal de Bonnet do pescoço. A pergunta é, há do verbo haver, candidato. Sinal de Bonnet na esganadura? Gabarito errado, não há. Porque na esganadura, senhores, não é a constricção do pescoço com as mãos? Sim, então não há laço. Se o sinal de Bonnet no pescoço é o decalque do laço no fundo do sulco, ora, não tem sinal de Bonnet na esganadura. Aqui, ó, foi enforcado com um cinto, foi estrangulado, né? E aqui, no estrangulamento, tem a marca, o decalque da argola no fundo do sulco. Isso é o sinal de Bonnet no pescoço da vítima. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Então, senhores, não há dúvida de que questões envolvendo, né, enforcamento, estrangulamento, esganadura são passíveis de serem cobradas. Para fechar, olha aqui, ó, esse slide, o enforcamento atípico, o nó no lado do pescoço e na parte de trás do pescoço, o enforcamento típico e o enforcamento atípico, tá bom? Lembre que a morte na asfixia
por constricção do pescoço, eu tenho o fator circulatório, eu tenho o fator respiratório, eu tenho o fator neurológico. Fator circulatório, porque eu impeço que os sangues que estariam subindo aqui para o encéfalo pela artéria carótida fiquem interrompidos. E aí eu perco a irrigação sanguínea do encéfalo porque eu obliterei, eu fechei as artérias carótidas, então a morte vai estar também por um fator circulatório. Tem o fator neurológico, porque aqui passa o nervo vago, e um estímulo do nervo vago pode gerar parada cardiorrespiratória, por um fator neurológico que é por compressão do nervo vago. E eu posso ter um fator mecânico respiratório, que quando eu aperto o pescoço, o ar não passa pela traqueia para chegar aos pulmões. Não passando pela traqueia, pelo esôfago, para os brônquios, para depois chegar. Esôfago é o alimento, né? Não tem nada a ver com respiração, e sim com um sistema digestório. Então é traqueia, brônquio, fonte, via aérea superior. Ora, quando eu interrompo mecanicamente apertando a traqueia, o ar não passa. Se o ar não passa, vai gerar um quadro de hipoxia e hipercapnia por um fator mecânico respiratório. Então, na morte por enforcamento, estrangulamento de ganadura, eu tenho um fator neurológico, um fator circulatório, um fator respiratório. Não esqueça isso, tá bom? Chegando ao final desse bloco, no próximo bloco, senhores, daremos continuidade à nossa análise dos principais pontos da medicina legal visando o concurso delegado de Goiás. Aguardo os senhores lá. Um abraço, fiquem com Deus.